O Adilson volta aqui ao Tubarões da Resenha pra gente prosear, pra gente falar muito sobre o Peixe. Adilson, vitória importante contra o São Paulo na Vila Belmiro, 1-0 pro Peixe. Gol dele, hein? Guilherme, você também é corneteiro do Guilherme? Porque o que eu vejo de gente cornetando o Guilherme, entra rodada, sai rodada e quem faz o gol da vitória é o Guilherme. Mais uma vez o Guilherme salvou o Santos. Como que você viu esta vitória do Peixe por 1-0 contra o São Paulo, Adilson? Bom, vão invadir o CT ou não? Então. Vão invadir o CT dessa vez? Invadir o CT para criticar o Guilherme aquela oportunidade. Então vão invadir para pedir desculpas agora? Será que vão? Pois é. Merece, né? Merece, né? Merece. Pois é. O Guilherme é um jogador, não é um craque, não é um primor de jogador, não é um gênio, né? Mas o Guilherme é um jogador importante, o Guilherme é um jogador útil para esse Santos, tem sido assim. Vamos nos recordar que o Guilherme foi artilheiro do Santos, né, no Campeonato Paulista. O Guilherme, em 13 jogos, ele marcou 10 gols. Foi importante ali na campanha do Santos no Campeonato Paulista, porque foi através do Paulistão que o Santos conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil. O Guilherme também nessa temporada, né, é o artilheiro do Santos também na temporada. No Campeonato Brasileiro ele tem 4 gols. É um jogador, Marcão, que se você for somar os pontos do Santos, olha como é importante a participação do Guilherme nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro. A gente se recordando aí, ele dá o gol da vitória contra o São Paulo, né, na Vila, 3 pontos. Ele também fez o gol, né, um gol contra o Cruzeiro na vitória e mais uma assistência pro Cabadeiro, ou seja, pode colocar mais 3 pontos também na conta do Guilherme, já são 6 pontos. Ele fez o gol da vitória, né, contra o Vitória, né, ele também deu mais 3 pontos. E na vitória contra o Fortaleza, pelo placar de 3-2, foi ele quem abriu, fez o primeiro gol. Então o Guilherme é um jogador extremamente importante, extremamente útil. Se não é um craque, se não é um baita jogador, um gênio, um primor, um cara que desequilibra, nesse Santos, pra mim, ele é o melhor desse ataque santista. O Guilherme, eu até fiz uma brincadeira que a FIFA voltou atrás, viu? Não é o Dembélé o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo pro Santista hoje é o Guilherme. É o Amado. É o Amado que fez o gol da vitória contra o São Paulo. Mas, o Adilson, o que eu quero colocar na mesa aqui pra gente debater, bora. Por que a torcida pega tanto no pé do Guilherme? É uma questão ali, ele passa um ar de soberba, de arrogância. Por que a torcida do Santos não vai com a cara do Guilherme? Porque quando a gente olha os números do Guilherme desde 2024 e também de 2025, o Guilherme está no topo do ranking, tanto em número de assistências como também em número de gols. Por que existe essa implicância tão grande com o Guilherme, na sua opinião? Porque o Guilherme, para mim, é o melhor jogador desse limitado Santos Futebol Clube, né? O ataque do Santos não é um ataque tão eficiente assim, tá devendo ainda, a gente já falou sobre isso aqui, Marcão. E desses jogadores, o que mais tem oportunidade de gols é o Guilherme, né? Então, ele é o mais cobrado. Ele erra mais? Ele erra mais. Ele erra mais. Ele erra mais. Então, assim... Eu tava discutindo isso com o Thiago Jordão. Exatamente. Porque o Thiago Jordão é o maior corneteiro do Guilherme que tem aqui também? Na região. Também. E ele tem uma Invadiu tese... o CT também ou não? Invadiu o CT. Foi ele que bateu boca com o Guilherme. Ele falou que o Guilherme tem uma jogada única. E a jogada única que teria o Guilherme, palavras do Thiago Jordão, é puxar pra dentro e bater. Qual mal tem? Previsível. Previsível. Só que ele chuta pro gol, ele tenta. O Guilherme fez gol de centroavante, Adilson. De cabeça. De cabeça, gol de centroavante. Exatamente. Mas é aquele cara que tá sempre ali dentro da área e só perde gols quem tá na jogada, né? E o Guilherme tá sempre ali, é o mais acionado. E o Guilherme, se ele tem ali 4 ou 5 oportunidades, ele precisa de mais ou menos isso para poder guardar um gol. Então, assim, ele precisa produzir muito, né, para poder fazer gols. E erra demais, e trava demais, e segura a bola demais. Às vezes eu imagino que o Guilherme, ele pensa que ele é um craque, um grande jogador e quer fazer uma jogada de craque, e às vezes ele não consegue. Se ele fizer o simples, se ele tomar consciência da limitação dele e fazer o simples, para mim, ele vai se tornar ainda mais útil para o Santos. Eu tenho uma tese sobre o Guilherme que é o seguinte: acho que o Guilherme está entregando mais do que ele pode entregar, na média, e aí o que acontece? O torcedor do Santos cobra o Guilherme daquilo que ele está entregando a mais, e não da média dele. O Guilherme no Fortaleza era um jogador mediano. Era reserva, era um 12º jogador do Vojvoda. Foi artilheiro. Da Sul-Americana. Mas não era um titular absoluto, certo? Não. Ele foi titular por um período, em outro momento ele era reserva, mas era um jogador importante, era o 12º jogador. No Grêmio, um jogador comum. No mundo árabe, o Guilherme teve um certo destaque. No Santos, desde que ele chegou, ele se tornou um protagonista, mas não é o Guilherme da média da carreira dele. E o que acontece? O que eu vejo? Eu acho que a torcida usa 2 pesos, 2 medidas.
Para analisar o Guilherme quando ele vai bem, puta, o Guilherme fez um gol por sorte, o Guilherme é um jogador comum, é um jogador que é esforçado. Quando ele vai mal, a pancada é dura nele, entendeu? É isso que eu vejo. Eu acho que o torcedor do Santos, infelizmente, Adilson, ele analisa o Guilherme com um olhar mais crítico do que o normal. O Guilherme hoje no Santos e na temporada, o Guilherme é muito mais importante que o Neymar. Muito, mas muito mais. É mais importante que o Roleiser. Em assistências, exatamente. O Guilherme hoje é o jogador mais importante do Santos, doa quem doer. Ele é um jogador útil, é o jogador que tem feito a diferença em favor do Santos. Só esses pontos que o Santos conquistou, graças a ele, como eu citei aqui, né, a vitória contra o Cruzeiro, a vitória contra o Fortaleza, ele que abriu o placar, e ontem também, né, aliás, no domingo, no clássico do Sansão na Vila, ele faz o gol de cabeça e garante esses 3 pontos importantíssimos, porque o Santos estava pressionado. O Vojvoda era a 3ª partida do Vojvoda, até então nenhuma vitória, 2 empates do Vojvoda. Se ele empata com o São Paulo reserva na Vila, a pressão seria muito maior. A desconfiança do torcedor santista iria voltar. Será que nem com o Vojvoda esse time vai ter sinais de melhora? Porque aí seriam 3 jogos e 3 empates. Então esse gol do Guilherme foi importantíssimo, não só por conta dos 3 pontos. Traz segurança, traz paz para o Santos continuar treinando com liberdade, com confiança, livre da pressão da torcida, né? Então acho que esse gol, o Marcão, traduz muito daquilo que o torcedor santista gostaria de ver. Um Santos aguerrido, um Santos forte, um Santos brigador. Se o Santos não tem craques nesse time, o Santos precisa ser um time operário. Lembra quando a gente falava muito do time operário, que tem um exemplo aí do Mirassol, por exemplo, que não tem nenhum craque, mas o Mirassol é um time que briga, um time brigador, e o resultado está aí. Então o Santos precisa ter ser um time operário. Eu acho que esse espírito de luta, de garra, o torcedor santista viu, e isso já nos dá esperança de dias melhores. Agora, Dilson, vamos falar um pouquinho sobre o clássico contra o São Paulo? Thiago Jordão aqui na produção do Tubarões da Resenha. Vamos colocar os destaques desta partida, né? Vamos eleger quem foi o melhor jogador da partida, o clássico Sansão, Santos e São Paulo. Tá na tela aí. Nós tivemos o Guilherme com 72 minutos jogados, foram 45 ações com bola, 6 finalizações, um passe decisivo, 100% de dribles certos. Olha aí, o Guilherme acertou tudo praticamente na partida em termos de dribles, marcou o gol da vitória. Temos também o Benjamin Roleiser, 72 minutos em campo, 49 ações com bola, 2 finalizações, 3 passes decisivos, 60% de dribles certos e deu assistência para o gol. E também o destaque para o Gonzalo Escobar, o rei da raça. O Escobar, 90 minutos em campo, 67 ações com bola, 2 cortes, 5 desarmes, 100% dos duelos vencidos e 88% dos duelos no chão também venceu o Escobar. 100% dos duelos aéreos. Olha aí a performance do Gonzalo Escobar. Para você, meu caro Adilson Moraes, quem foi o maior destaque da partida? O Escobar defensivamente? O Roleiser por assumir o protagonismo que era do Neymar? Ou o Guilherme por ser mais uma vez decisivo? Olha, eu gostei muito do desempenho. É claro que o Guilherme é importante porque ele é autor do gol. Mas para mim o Roleiser, gostei muito do que vi do Roleiser, porque ele é um jogador que o Santos apostou nele. Foi uma contratação cara, mais de 60 milhões de reais, né? 65 milhões de reais para ser mais exato. Foi o que o Santos pagou pelo Benjamin Roleiser. Então se espera muito desse jogador. E você comentou aqui do quanto que o torcedor santista cobra o Guilherme. A gente não vê essa cobrança, por exemplo, em relação ao Roleiser, em relação ao Tiquinho, em relação ao Tassiano, que são jogadores que estão devendo e muito, né? A torcida do Santos é muito mais paciente com esses jogadores do que com o próprio Guilherme. Agora, de tudo isso que eu vi, né, e de tudo isso que a gente quer que aconteça na sequência da temporada do Campeonato Brasileiro, para mim o Roleiser é o que me dá mais esperança. Então ver ele voltando, ver ele jogando, ver ele assumindo esse papel me deixa mais esperançoso. A ausência do Neymar fez bem para o Roleiser, porque tinha uma necessidade no Santos, Adilson, de toda a bola ter que passar pelos pés do Neymar. Era pedágio. O Neymar era um pedágio, todo mundo tinha que passar por ele ali, né? A bola necessariamente tinha que passar pelo Neymar. Sem o Neymar em campo, né? Claro que ninguém torce para a contusão do Neymar, pelo contrário, a gente torce para a pronta recuperação do Neymar. Agora, deixou o Roleiser mais tranquilo, mais leve
Porque foi um dos melhores jogos do Roleiser com a camisa do Santos, na minha opinião. Olha, Marcão, opinião minha aqui, ó, obviamente, mas eu acho que a ausência do Neymar não deixou só o Roleiser mais tranquilo. Eu acho que o próprio Vojvoda, viu? Eu acho que ele deixou até o próprio Vojvoda mais leve no sentido de ele criar um time mais coletivo, porque a força do Santos, como eu disse, não tem nenhum jogador que desequilibra nesse time. O Neymar há muito tempo não vem desequilibrando, essa que é a verdade, né? O Neymar, para mim, é um grande nome do Santos, fez tudo o que fez, ídolo do Santos vai ser sempre, enfim, mas não é mais aquele Neymar de outrora, né? O Neymar de hoje, o Neymar versão 2025, deve muito para o Santos. Então, o fato dele estar contundido, o fato dele ficar no mínimo um mês fora, depois tem todo o processo também de campo, de fisioterapia, né? Enfim, de chutes, de piques, até ele voltar, e se voltar, e aí eu fico imaginando o seguinte, até como que será esse Santos, né, quando o Neymar voltar? Porque se esse Santos encaixar, Marcão, né, a gente vencer o Bragantino aí no próximo jogo, o Santos começar a somar pontos, né, ganhar casca esse time do Santos, encaixar, e aí como é que fica na volta do Neymar? Então é mais um problema que pode acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que a ausência do Neymar não foi só bom para o Roleiser, é bom também para o Vojvoda porque ele monta um time mais coletivo. Agora a gente falou sobre o Guilherme, que foi realmente o protagonista, o Roleiser que foi importante e está ganhando acima de tudo confiança, né? Acho que o Roleiser falta a ele um pouco de confiança. E o Escobar, hein? Que está jogando de bola o Gonzalo Escobar. Agora tem um ponto importante, Adilson, que eu queria debater aqui. Hoje nós temos 2 grandes laterais pelo lado esquerdo. É uma pena que só pode jogar um, pelo menos nesse esquema tático do Juan Pablo Vojvoda. Ele pode até mais à frente tem alguns treinadores que dobram, né? Exato, ele pode fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo, como ele... O Xavier fez isso contra o Vasco, né? Não, contra o Juventude. Contra o Juventude ele fez uma dobra tanto pelo lado esquerdo como também pelo lado direito. Não funcionou tão bem. O Santos venceu aquela partida, mas não jogou bem. Não convenceu. Agora, e o Escobar, hein, cara? Esse é um jogador que caiu nas graças da torcida do Santos. Agora, Dilson, o Escobar é um baita de um jogador taticamente, defensivamente. Mas quando passa do meio campo e quando precisa chegar à linha de fundo, não tem tanta qualidade assim. O que fazer nesse caso? Você tem o Souza e você tem o Escobar. O Souza é o inverso. Exatamente. O Souza é um jogador que na base até foi atacante, tem algumas limitações defensivas, e você tem o Escobar que taticamente é perfeito na defesa. E aí? E essa missão do Juan Pablo Vojvoda? O Escobar é o famoso lateral cachumba, né? Você conhece? Lateral cachumba. Quando desce é um problema. Então, esse que é o problema do Escobar, né? Ele não pode descer. Quando passa do meio campo é um perigo. Então, mas dá problema depois, dá né? problema depois. Dá problema depois. Dá problema depois. Se não cuidar direito... Dá problema. Exato. Então, é a mesma coisa do Escobar. Você teve cachumba? Não, nunca tive, não. Também eu tive, viu, cara? Também nunca fui lateral. Agora é o seguinte, né? Mas defensivamente, é claro que desse esquema tático que o Vojvoda montou, preocupado muito mais em não tomar gols, né? Fortalecer o Santos contra o São Paulo, era o São Paulo B, era o São Paulo reserva, expressinho, o que precisava o Santos era vencer, o Santos tinha que fazer o papel dele, jogar dentro da Vila Belmiro, prevalecer, propor o jogo e sair dali com os 3 pontos, foi o que conseguiu. Então nessa função de defender, o Escobar é maravilhoso, é um jogador que também, digo aqui, não é nenhum craque, tecnicamente não é um jogador que está acima da média, mas ele compensa todas essas deficiências técnicas que ele tem, exatamente na questão de descer, de cruzar, por exemplo, né, de apoiar que ele não vai bem, com raça, com determinação. Então se o time do Santos tivesse espírito que tem o Escobar, né, de raça, de entrega, tornar-se realmente um time operário, a força do Santos passar a ser essa força coletiva, eu acho que a gente tem aí um futuro que dá sai do muro, mas sai do muro. Você tá muito no muro, cara. Eu quero saber o seguinte, quem joga? Você tem 2 laterais, joga um. Escobar ou Souza? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Pra mim, joga o Souza no segundo tempo, quando o Santos precisar do depende resultado. Depende do adversário, depende eu vou de Escobar. Eu vou de Escobar. Agora, por exemplo, contra o São Paulo no segundo tempo, eu acho que ele poderia ter colocado o Souza na segunda etapa. Exatamente. Porque o Souza é um jogador de velocidade, de drible, um jogador que chega à linha de fundo para puxar o contra-ataque. O meu lateral titular hoje é o Escobar, mas eu utilizaria o Souza de forma pontual, de acordo com a necessidade da partida. E você, quem que é o seu titular? Você tá muito no muro, pô. Meu titular? Tá bom, eu vou de Souza. Souza? Eu gosto mais Olha de aí. Souza.
Eu acho que você pode E na dar... marcação? Você pode dar Você mais... acha que o Souza com 3 zagueiros não se encaixaria melhor? Então, você pode fazer um esquema com 3 zagueiros, você pode fortalecer um pouco mais o meio-campo e dar liberdade para os alas descer. Quando você monta um esquema com 3 zagueiros, exatamente para isso, para você dar liberdade para que os alas desçam e avançam. Você tem ali o Igor Vinícius pela direita, que faz bem esse papel, que cruza bem. Inclusive, o Santos já fez gols com assistência do Igor Vinícius descendo. E o Souza poderia também ser uma opção ali pela esquerda, né, para poder apoiar, para poder vir como elemento surpresa até pela esquerda, fazer com que os dois lados do Santos fiquem fortes. Mas é um esquema com 3 zagueiros. Uma linha de 4. Uma briga boa, hein? Uma briga boa. Uma briga boa. E tomara tá aí, ó. mas tá aí, ó. O Adilson é Souza. Eu sou mais com o Souza. Eu sou Escobar. Até Agora, porque são 2 grandes laterais, hein? Sim, até porque o Souza é prata da casa. Eu acho que verdade. É um ativo do Santos. O Santos tem que valorizar mais esses garotos. Vai ter convocação agora para o Mundial Sub-20. Não tem nenhum jogador do Santos convocado. Poderia estar ali o Chemon, poderia estar ali o Souza, poderia estar o Bom Tempo, que são jogadores que iriam valorizar o ativo do Santos. E o Santos, como está numa crise financeira, teve que até vender o Lucas Meirelli antes da hora, antes do prazo. O Marcelo Teixeira disse que essa venda foi uma venda estratégica para poder equilibrar as contas do Santos, porque o Santos não está tão bem assim. Eu não achei absurdo a venda do Lucas. Pois é. Porque não tem de onde tirar, Não tem de onde tirar, não tem. A gente vai entrar daqui a pouco. Exatamente. A gente vai entrar daqui a pouco na bilheteria do jogo Santos e São Paulo. Absurdo. O mesmo torcedor que critica a venda do Lucas Meirelles é o torcedor que não vai ao jogo ficar reclamando, esperneando nas redes sociais. É impossível. Ou seja, se o Santos não tem receita extraordinária oriunda da bilheteria, se não vende os seus ativos também da base, como que se mantém? Fala pra mim. 34 milhões de reais em termos salariais mês. Folha pesada. Folha pesadíssima. 170 milhões de reais foi o investimento que o Santos fez no futebol em 2025. Aí o presidente vende um jogador da base, que beleza, é um bom jogador, mas também não é garantia que o Lucas Meirelles vai jogar na primeira prateleira da Europa. Não, então... Não é garantia de nada. O torcedor quer tudo. Eu também quero tudo. Sim. Eu também quero tudo. Às vezes você não tem nada. Quando você quer tudo, você não tem nada. Então, assim, eu não quero ter o estádio cheio, porque eu jogo na Vila Belmiro para 16 mil torcedores, só vai 12. Eu quero manter os meus ativos da base, que muitas vezes não rendem aquilo que se imagina, né? Eu quero ter o Neymar pagando 4 milhões e meio de reais, eu quero comprar o Rolezer por 70 milhões. A conta não fecha, Adilson. Não fecha, não tem como. Não fecha. E aí você comemora, porque o Santos, com a chegada do Neymar, bateu aí a marca de 50, 60, 70 mil sócios. Tá, mas onde é que estão esses 70 mil sócios? Exato. Porque quando o Santos joga na Vila, não cabe nem, não vão nem 12.